A gente segue aqui repercutindo, é claro, o Plano Nacional de Vacinação apresentado nesta manhã pelo governo federal. Portanto, o governo federal lançou hoje o Plano Nacional de Imunização de Vacinação para a Covid-19. Ainda não há uma data para o início da imunização, mas o Ministério da Saúde informou que a aplicação das doses pode começar 5 dias após o aval da Anvisa. Então, para a gente repercutir tudo o que foi falado, nós vamos conversar agora, vamos receber aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, a diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunizações, Caterine Goldoures. Caterine, doutora, muito bom dia, obrigada por estar aqui hoje conosco. Bom dia para vocês e para os seus ouvintes. Bom, doutora... Só uma correção, desculpa, é a Associação Brasileira de Imunologia, porque tem associação separada de imunizações, só para ninguém ficar chateado comigo. Tá bem, muito obrigada pela correção feita. Vamos iniciar aqui a nossa conversa. Doutora, quais foram as novidades apresentadas hoje nesse Plano Nacional de Vacinação que nós podemos destacar aqui? Ainda não há uma data, como eu disse, para o início da imunização, mas o Ministério da Saúde reforçou que a aplicação das doses pode começar 5 dias após o aval da Anvisa. O que foi dito hoje que a gente pode destacar? Olha, eu na verdade, acho que não foi dito, assim, tantas coisas a não ser de tentar avançar um pouquinho em todas as críticas que têm sido feitas. A gente continua ainda um pouco inseguro em relação, principalmente, às definições em relação às vacinas, porque o que me parece é que existe uma preocupação de escolher vacinas ou de generalizar, do tipo, quando tiver aprovação, serão todas as que tiverem aprovadas. E, na verdade, o que a gente vê que os outros países têm feito é não discriminar e fazer contatos com todos os fabricantes que estão com vacinas já mais adiantadas em termos de análise. E isso é que eu acho que a gente gostaria muito de ouvir do governo brasileiro, uma não distinção em relação às vacinas, porque estar aprovadas, isso é o óbvio, ninguém vai aplicar vacina que não esteja aprovada. E a sensação que eu tenho às vezes é que eles chovem um pouco no molhado, a gente quer que eles avancem em relação ao número de doses que foram pactuadas. A gente sabe que não tem condição de comprar doses que não existem ainda, mas existe condição de fazer pactos em relação aos fabricantes, já garantindo um determinado número de doses, ou tentando garantir um número dado de doses, que vão ser compradas depois, obviamente, que isso tiver tido uma aprovação. A gente gostaria de ouvir que a Anvisa vai aprovar vacinas ou ter uma aprovação mais acelerada de vacinas que já foram aprovadas por instâncias fora do Brasil, como o FDA, o órgão europeu. Porque é óbvio que a gente não vai aprovar medicamentos aqui sem ter um aval da Anvisa. Mas também é óbvio que essas outras agências têm todo um ritual, estão fazendo o possível para liberar essas vacinas o mais cedo possível, dentro de regras de segurança e eficácia bem conhecidas. Então, se a gente tiver um dinamismo, então, resumindo, o que a gente gostaria não é de marcar data. A gente sabe que não tem como marcar uma data, porque não temos as doses da vacina em mãos, mas a gente gostaria que fosse avançado em relação à forma de distribuição, como é que isso vai ser feito, regras do tipo, então, ok, vamos deixar as vacinas que precisam de freezer menos 70 para as capitais, ou para os municípios próximos de capital, etc. e tal. É esse sentido que isso é que a gente gostaria de ouvir. Doutora, eles iniciaram a apresentação falando sobre as características de uma vacina, colocaram ali que a segurança, primordial, foi um dos itens citados nessa apresentação. E aí eles citaram também as seguintes vacinas que estão ali no radar do governo, que é a da Pfizer, do Instituto Butantan, sem citar muito Coronavac, apenas o Instituto Butantan, Janssen, Moderna, e falou também dos investimentos da Covax, facilita que o Brasil receberá 42,5 milhões de doses dessa vacina. Só que eu tive a sensação de que não ficou claro qual que é a vacina, qual candidata está de fato em negociação com o Brasil, qual será comprada, como por exemplo nós vemos nos Estados Unidos, no Reino Unido, tal país fechou um acordo de tantas vacinas com a fabricante tal. Eu não senti essa firmeza na apresentação de hoje. Qual que é a sua avaliação?
Na verdade, eu acho que foi isso que eu comecei falando um pouco, sabe? A gente recebe a notícia de que o governo americano ou o governo do Reino Unido fizeram tal e tal negociação que está sendo implementada, mas, na verdade, esses governos, como também o governo do Canadá e vários outros governos, né, governos de outros países, eles firmaram acordos por doses de vacinas ou tentando garantir doses de vacinas de muitos outros fabricantes do que esses que estão noticiados. Então, a questão inclusive foi apresentado já em uma reportagem, eu não me recordo qual, mencionando que alguns países, como por exemplo o Canadá, eles garantiram em termos de acordos, ou firmaram acordos, não é nem garantir, que eu acho que não é o verbo apropriado, mas eles já fizeram acordos para um número de doses que é mais ou menos 5 vezes o número de pessoas, o seu número de população, de habitantes. Então isso é que a gente estava esperando, uma movimentação no sentido mais indiscriminado, porque a gente não sabe quem vai conseguir cumprir, fornecer o número de doses que foi acordada, quem vai sendo liberado aos poucos. Então, justamente, essa questão de nomear as vacinas é que não interessa para a gente. Claro, interessa para o leigo, interessa a gente saber mais adiante quais vacinas vão ser implementadas, mas nesse momento o que a gente quer saber é de negociações para garantir a vacinação mais rápida de um grande percentual da nossa população, que é o que vai garantir proteção da população brasileira para a população do mundo. A pessoa não pode encarar, bom, eu quero saber então se eu estou no grupo de risco e eu vou ser vacinada primeiro, porque se 10, 15 pessoas, 10% só da população for vacinada, isso não resolve o problema do país, nem o problema em termos de saúde e nem o problema econômico. São dois problemas que vão ser solucionados no momento que a gente tiver uma ampla cobertura vacinal e que permita que as pessoas possam trabalhar e por isso mesmo possam produzir. Então, a gente está aí lidando com essas questões. Eu não estou e eu sei que outros profissionais também não estão tão preocupados com o fabricante X ou Y ou Z da vacina, porque é mais ou menos natural a gente imaginar que o Ministério da Saúde e a Anvisa não vão liberar vacinas que não tenham tido um mínimo de estudo de segurança, que não tenham sido aprovadas em agências internacionais, como a gente já mencionou. Doutora, vamos falar sobre isso então, sobre a credibilidade da Anvisa, que foi algo citado pelo ministro, o general Eduardo Pazuello. Ele falou da credibilidade, que é uma agência independente, agência de Estado, com critérios técnicos e segurança para todos os brasileiros. O ministro disse isso, mas como que a população deve interpretar, ao mesmo tempo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, propõe que os brasileiros assinem um termo de responsabilidade ao tomar a vacina? Como que vocês da ciência veem isso? Bom, a gente vê como mais uma, se me desculpe a franqueza, mais uma bobagem que o nosso presidente fala. A questão é que a gente vê uma cena que o presidente ele não tem muito filtro, né? Então ele tem um acesso grande às redes sociais, ele fala sem filtro, sem que os técnicos da área competente, inclusive, tenham a oportunidade de conversar com ele, e isso é um absurdo. Quem deve ser responsabilizado por tomar a vacina, isso é um grande trabalho de pesquisa. Esses termos de consentimento são usados amplamente pela gente quando a gente faz trabalho de pesquisa. Então a gente está fazendo uma intervenção, que é uma intervenção de tratamento, de prevenção, e que não tem confirmação ainda de que ela seja eficiente. Você precisa ter uma anuência do indivíduo ou do responsável por indivíduo para que ele participe nesses testes. No momento que você está liberando uma vacina para que ela seja aplicada pela população, isso implica que o Ministério da Saúde tomou conhecimento, que a Anvisa utilizou todos os recursos antes de aprovar a utilização dessa vacina. Então, não tem o menor cabimento você exigir termo de consentimento para aquilo. Então, isso é encarado pela comunidade científica como mais uma bobagem do presidente. Essa é a realidade. Bom, um outro ponto também que foi falado é a logística. O ministro general Eduardo Pazuello falou muito da logística com que essa vacina será distribuída. Então, ele disse que
Este plano será contemplado por 4 fases, no planejamento inicial, que é o plano de vacinação. A partir daí, junto com o Ministério da Defesa, haverá uma logística de distribuição do governo federal para o Estado distribui para o município, e aí os municípios executam a vacinação, que chegará no nível de plano de execução do nível municipal, terceira fase. E a última fase, que é o acompanhamento. Doutor, esse plano que o general Eduardo Pazuello colocou para a gente é algo que já acontece, que a rede brasileira do SUS já é muito bem consolidada, ou é algo especial para a Covid-19? Olha, o que me pareceu é que isso é chover no molhado, porque isso é o que a gente já sabe o que acontece com o Programa Nacional de Imunização, com várias outras vacinas, que são inúmeras, quase 2 dezenas de vacinas, um pouco mais ou um pouco menos, de vacinas que são distribuídas dessa forma, que fazem parte do Programa Nacional de Imunização. Então, isto não é novidade nenhuma. O que a gente precisa saber é com que velocidade isso vai ser feito, como que vai ser se escolher determinada vacina para um lugar ou para outro. Então a gente não pode admitir que uma população ribeirinha lá do Amazonas possa ter uma distribuição tão ágil quanto acontece na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro. Então este tipo de logística é que tem que ser detalhada, porque esta logística em relação às vacinas da Covid é que ela vai ser diferente em relação a outras vacinas. A gente não tem vacinas em uso do nosso meio, aliás, em lugar nenhum, que precisam desse acondicionamento em freezer menos 70. Então, isso é que tem que ser explicado. Na verdade, as regras gerais, que isso é do governo, para estado, para município, o município é responsável pela aplicação, isso é o que a gente já está vendo acontecer. Mas o que vai ser feito diferente diante das vacinas? É claro que os números ficam comprometidos, porque a gente não consegue, se eles não têm uma negociação com os vários fabricantes para saber qual é a previsão, tantas vacinas da Pfizer que necessitam de freezer menos 70, tantas vacinas da Oxford que não necessitam do freezer menos 70, para que isso possa ser distribuído no território nacional. Isso é que a gente quer ver. Doutor, e para a gente finalizar aqui rapidamente, na verdade o nosso tempo está terminando, infelizmente. São muitas coisas, né, que a gente tem aqui para discorrer, mas é claro, ao longo da programação a gente vai falar sobre tudo que foi apresentado hoje. Eu quero agradecer muito a sua participação. Nós conversamos com Ekaterine Goldores, diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI. Doutora, muito obrigada, viu? Por nada, um abraço para todos vocês.